Pós-graduação Unicampus de Erechim. História da América Latina. Farmácia magistral. Nutrição clínica. ênfase em doenças crônicas e transtornos alimentares. Informática aplicada à educação. Psicologia clínica. ênfase em psicanálise. Pós-graduação Unicampus de Erechim. Formação humana e profissional. Inscrições abertas. Boa noite. O programa Expressão Universitária de hoje destaca novamente o Congresso Internacional das Linguagens, que vai acontecer de 25 a 28 de maio na Unicampus de Erechim. O congresso vai envolver o 8º Seminário Nacional do Ensino de Língua Portuguesa, o 7º Seminário Internacional do Ensino de Língua Estrangeira e o 4º Seminário Interdisciplinar das Licenciaturas. Bom, eu tenho no programa de hoje aqui a presença de 4 coordenadores dos cursos que estão envolvidos com este evento. Falo da professora Lucila Campesato, coordenadora do curso de Letras, da professora Mara Rúbia Bispo Hort, coordenadora do curso de Pedagogia, do professor Carlos Antônio da Silva, coordenador dos cursos de Geografia e História, e a professora Hélia Valério Tibes, coordenadora do curso de Matemática. Bom, eu gostaria de começar com a professora Mara, já que está próximo da gente aqui. Professora, o que é importante destacar neste momento a respeito do Congresso Internacional das Linguagens e especificamente, se a senhora assim desejar, a respeito do curso de Pedagogia? Bem, o que se considera, nós da URI, se considera importante, o 4º Congresso Internacional das Linguagens, com a temática Linguagem, Ensino e Tecnologia, no que diz respeito às questões educacionais e às questões de interdisciplinaridade, né? E esse congresso, no meu entendimento, ele vem conclamar, né, a população, profissionais de educação, professores da rede pública e particular, né, para a grande questão que estamos discutindo hoje, diferentes linguagens, né? Nós, profissionais de educação, nós vivenciamos no nosso cotidiano diferentes linguagens e que muitas vezes nós não conseguimos compreendê-las, né? É preciso e há uma necessidade que a gente possa refletir em conjunto com outras universidades, outros cursos, como também outros profissionais que não são só acadêmicos, mas da rede pública e da rede particular, tanto a educação básica como a educação superior, essa questão da linguagem. E além disso, somado a isso, esse avanço da tecnologia, no sentido das novas tecnologias de educação, uma questão que surge muito forte nesse milênio, principalmente no que diz respeito a toda aquela... o acompanhamento, não diria acompanhamento, toda a inserção do nosso aluno nas tecnologias. Nós, professores, precisamos, de alguma forma, se inteirar e se inserir nessas questões das tecnologias, tendo em vista o aluno de hoje, né? Esse aluno digital, esse aluno que vivencia uma internet, que vivencia um MSN, e como nós, professores, podemos, né, inserir e ter como instrumento a tecnologia na nossa prática docente. E no que diz respeito ao curso de Pedagogia, especialmente da Unicampus de Erechim, a gente considera interessante a participação dos nossos acadêmicos, do curso em especial, porque a pedagogia ela é uma ciência da educação, e como ciência da educação, ela trata questões educacionais. E todas as temáticas aqui trazidas pelo Congresso Internacional de Linguagens, ela diz respeito à pedagogia e diz respeito ao acadêmico do curso de Pedagogia da Unicampus de Erechim, tendo em vista que o nosso curso ele habilita para a educação infantil, para anos iniciais, para a formação pedagógica docente, planejamento e gestão educacional e esse novo curso de 2010 nas organizações sociais. Então, como falar de um profissional pedagogo, né, se ele não tem um domínio, se ele não tem uma reflexão sobre as questões de linguagens, de ensino e de tecnologias? É esse o nosso grande objetivo. E com isso a gente conclama também, né, outros colegas profissionais da pedagogia, que trabalham com essas questões. Não só aquele que é formado em pedagogia, que é licenciado em pedagogia, mas aquele colega que coordena uma escola, como coordenação pedagógica, os gestores escolares, seja ele de escola do ensino formal ou do ensino não formal, de escolas, né,
regulares ou das organizações sociais. Penso que é muito importante, porque daí nós temos condições, a partir dessas questões, nós temos condições de acompanhar as discussões internacionalmente. Nós temos, nesse congresso nosso, tem uma participação efetiva de outras pessoas, de acadêmicos de outros cursos, que a professora Lucila depois vai colocar para nós, né? Que é uma oportunidade de se integrar e se discutir essas questões de tecnologias. Bom, nós damos sequência com uma opinião da professora Hélia a nível de matemática, dentro da matemática. Por que é importante a participação de acadêmicos e professores nesse congresso, professora? Bom, para nós do curso de matemática, eu acho que o tema é bastante relevante. Contando também que nesse CILEM, que é o nosso quarto CILEM, e envolvendo também a área, digamos assim, de todas as licenciaturas e letras, principalmente, já que se nós falamos em Congresso Internacional de Linguagens, que envolve o CENELP, o CINELI, né? Então nós dizemos assim, que para nós a linguagem ela é muito importante. Nós falamos muito na linguagem matemática. E como nós vivenciamos a educação, a interdisciplinaridade tem sido agora algo que, digamos assim, é bastante relevante, e aquilo que nós falamos, digamos assim, no nosso currículo, nas nossas aulas, tudo aquilo que nós vivenciamos em questão de tecnologias, eu acho que premia bastante quando nós falamos em linguagem, ensino e tecnologias. Para a matemática, as tecnologias são, assim, importantíssimas. Perante a dificuldade que a gente ouve bastante hoje, né, dentro da matemática, com as provas, SAEB, Prova Brasil, etc., eu acho que o nosso aluno precisa pensar muito em como melhorar o ensino, e isto perpassa, com certeza, pelas tecnologias. Então, isto é a relevância do encontro para nós, para todos os acadêmicos do curso de matemática, para aqueles que já encerraram o seu curso, que estão trabalhando nas escolas. Eu acho que para todo profissional da área da matemática ou das outras também, como falou a professora Mara, é muito importante discutir esse tema, que é bem relevante para a atualidade. Professor Carlos, qual a sua opinião a respeito deste evento, desta grandiosidade que a Unicampus Erechim está promovendo de 25 a 28 de maio, já que o senhor responde pela área de História e Geografia? Acredito que da mesma forma, tanto para acadêmicos destas duas áreas quanto para professores, a importância é significativa, né, professor? Logicamente. Quando se trata de falar de linguagens, nós dentro da História e da Geografia teremos diferentes linguagens, quer seja a linguagem do espaço geográfico, a linguagem do tempo histórico, e isso remete a um ensino que cabe à universidade proporcionar isso, aquelas pessoas que talvez, por um decurso de tempo, não tenham conseguido se apossar dessas novas tecnologias. Uma vez que os nossos alunos, praticamente em todas as escolas, eles têm aquele que a mais do que o professor às vezes. Então, eu acho que é o momento desses professores também fazer a sua busca dessas tecnologias para poder melhorar suas condições de ensino. Com relação à parte temática da geografia ou da história, nós buscamos historicizar a geografia. Significa dizer, devemos ter presente as tecnologias para que o ensino possa também ser de uma qualidade um pouco melhor. Bom, eu deixei a última pergunta de propósito para a professora Lucila, que é da área da língua portuguesa também, além da língua estrangeira, porque o Congresso nasceu, na verdade, com o Seminário Nacional do Ensino da Língua Portuguesa. Só que, historicamente, foi crescendo e ganhando importância. Aí se introduziu o ensino da língua estrangeira e depois as licenciaturas. Professora Lucila, a senhora viveu desde os primeiros momentos a partir do Seminário Nacional, tanto que depois se transformou esse evento num congresso internacional. Qual é a sua importância desse evento, na sua opinião? Bom, eu acho que para nós, na área de linguagens, né, nós, na verdade, assim, iniciamos o que nós chamávamos de CENELP, né? Até hoje, dentro do próprio curso, a gente mantém, né? Nós vamos ter o CENELP. E houve um crescimento, houve uma readequação de acordo com as necessidades que a própria região,
que a própria comunidade acadêmica, que a própria comunidade educacional estava vendo. Então nós saímos daquela área de abrangência da língua portuguesa e abrimos então espaço para as línguas estrangeiras, que era o ensino de espanhol e de inglês. Mas aí, dentro dos nossos estudos, nós percebemos que estava faltando aquele espaço das outras licenciaturas. Então, nós, em contato com os coordenadores, né, das outras licenciaturas, nós aumentamos então a abrangência para o CILEM. Então, nós não poderíamos ter 3 congressos diferentes, né? Então aí surgiu a ideia, em comum acordo com os coordenadores de todas as licenciaturas, de nós criarmos então o Congresso de Linguagens. Quando se fala em linguagens, nós não pensamos apenas, linguagens e saber falar uma língua. Os próprios colegas já colocaram, né, dentro de suas áreas específicas, né, o uso das linguagens, a importância que as linguagens têm dentro das suas especificidades. Então acho que é por isso que o Congresso assim cresceu tanto, e ele saiu do que era só o CENEL, que era o Seminário de Língua Portuguesa, para então se tornar nesse Congresso de Linguagens. E assim, cabe ressaltar, né, que no decorrer desse tempo em que ele veio crescendo e se estruturando, houveram várias abordagens para os congressos. E esse ano nós estamos reenfatizando o aspecto das tecnologias. Porque nós não podemos fazer educação, nós não podemos fazer ensino no mundo de hoje, num mundo tão informatizado, digamos assim, sem pensar em levar as tecnologias para o ensino. Então, ele perpassa toda essa área de linguagens, de ensino, e traz então atualizações, ele traz novos conhecimentos, ele traz novas abordagens dentro de todas as nossas áreas das licenciaturas. Bom, nós vamos debater no segundo bloco aqui alguns temas específicos deste congresso, mas eu gostaria de que cada um de vocês fizesse uma análise rápida a respeito desse envolvimento internacional que o congresso ganhou. Professora Mara, como é que a senhora vê esse envolvimento internacional? Eu sei que a senhora é da área da pedagogia, mas a presença de pessoas de fora aqui, como é que a senhora vê isso? Bem, mesmo sendo da pedagogia, né, eu vejo, nós, especialmente da URI, a gente percebe que essa questão de internacionalizar, ela vem, pelo que se sabe, ela vem acontecendo no nosso campus há muito tempo, né, não é de agora. O Congresso de Linguagens apenas é um momento de se configurar ou de se simbolizar esse intercâmbio cultural que a universidade vem tendo ao longo do tempo, enquanto universidade, em especial através do curso de letras. E ao se falar do curso de letras, a pedagogia também entra, né, ela se insere nessa questão, principalmente quando, com a participação, né, dos acadêmicos, dos colegas da Argentina, né, que estarão por aí, vai haver uma troca de linguagens, uma troca de conhecimentos, até porque nós não podemos dizer que amanhã esse professor da educação básica, seja pública ou privada, ou nosso acadêmico quando estiver estagiando, que ele não encontre alguém de outras culturas, de outras linguagens. Vejo que o que vem somar, o que vem acrescentar, é uma oportunidade de se conhecer outras linguagens. Não só a linguagem brasileira, a linguagem gaúcha, né? Mas a linguagem do Mercosul, que é esse o foco principal do Mercosul, como a professora Lucília havia comentado conosco em outro momento, que vai estar também pessoal representando da Espanha. Eu vejo como enriquecedor, já que a nível mundial, essas questões da internacionalização da educação, essas questões da globalização do ensino e da interdisciplinaridade, ela não é mais uma exclusividade de uma área de conhecimento, né? Ela é uma exclusividade de todo professor, de todo aquele profissional que está comprometido com uma educação melhor e com um mundo melhor. Complementando, né, o que a professora Mara está colocando, a vinda de alunos, depois a gente até vai comentar sobre isso, né, da Argentina, da província de Misiones, e representantes, inclusive, de embaixadas da Espanha, do próprio Conselho Britânico. Então, essa internacionalização trará uma grande contribuição, porque nós não estaremos falando somente em linguagens, ensino e tecnologia, dentro da nossa área, da nossa região, mas nós estaremos tendo essa visão do que é que internacionalmente está se trabalhando em termos de linguagens. Então, não assim falando especificamente da área de letras, mas vindo pessoas
que representam as línguas inglesa e língua espanhola, nós traremos também essa visão internacional das tecnologias dentro do ensino. Professor Hélia, alguma complementação? Eu acho que nesse caso assim, é bastante importante você pensar de que nós, para que o nosso ensino, para que a nossa educação seja completa, é necessário essa visão que o nosso acadêmico possua, e por que não dizer todo profissional, sobre o que está acontecendo ao redor de nós. O que acontece no Brasil, nas cidades vizinhas, como os outros profissionais da educação estão vendo determinados problemas que afetam a todos nós, e como modificar essa realidade que aqui está, como melhorar o ensino, como levar para a sala de aula um ensino melhor, mais atrativo, que motive mais o nosso aluno, que faça com que ele queira aprender mais, com que o nosso professor se atualize na questão tecnológica, porque o aluno, hoje, ele convive com a tecnologia a todo momento. Ele tem nas suas mãos celulares com cada vez mais recursos, exatamente, obrigada. Com mais recursos, ele se atualiza diariamente pela internet, ele tem a informática na sua mão, ele tem o uso do computador, e a escola não pode deixar de crescer com isso, de ir além, e porque atualizar sempre, né? Eu acho que isso é fundamental, que a gente esteja a par disso, que a gente se atualize, que a gente converse, que a gente troque ideias com outros profissionais também. Palavra do professor Carlos, então, para concluirmos esse primeiro bloco. A palavra que eu posso usar é globalização. No momento que nós vivemos uma internacionalização de mercados, de economia, por que não darmos espaço para essa internacionalização ou globalização também de ensino e de educação? Então nós encerramos aqui esse primeiro bloco, voltamos logo em seguida para debater alguns temas específicos do Congresso Internacional das Linguagens. Pós-graduação Unicampus de Erechim. História da América Latina. Farmácia magistral. Nutrição clínica. ênfase em doenças crônicas e transtornos alimentares. Informática aplicada à educação. Psicologia clínica. ênfase em psicanálise. Pós-graduação Unicampus de Erechim. Formação humana e profissional. Inscrições abertas. Nós queremos abrir esse segundo bloco com uma informação. O Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul divulgou no início de abril que os professores da rede pública estadual estão liberados do ponto para participarem do Congresso Internacional das Linguagens. Quer dizer, uma excelente notícia para a rede pública que quiser participar e deve participar do Congresso Internacional das Linguagens. Bom, conforme nós prometemos no bloco anterior, o assunto deste segundo bloco é sobre os principais temas a serem debatidos nesse congresso. Começamos novamente com a professora Mara. O que a senhora destacaria nessa programação? Bem, há que se destacar esse momento histórico que o Brasil está vivendo, né? No que diz respeito ao Plano Nacional de Educação, ou seja, a elaboração do novo Plano Nacional de Educação. Um professor que está engajado nessas questões históricas da educação brasileira e da política educacional brasileira, há que se dar conta de que o atual Plano Nacional de Educação, ele findou agora em abril, né, que é o plano decenal determinado pela nova Lei de Educação, a Lei 93, 94 e 96. E no mês de maio, maio, se não me engano, nós estivemos, o Brasil todo esteve envolvido com a Conferência Nacional de Educação. Essa Conferência Nacional de Educação visou pensar temas, questões, né, para que desse suporte para se elaborar o projeto de lei que trata sobre o novo Plano Nacional para os próximos 10 anos. Pensando nisso, nessas questões, e muitas questões polêmicas que nós vivenciamos, desde a Lei de 61, a primeira LDB,
a URI, o Congresso Internacional, pensou de trazer as pessoas, as autoridades educacionais, que possam discutir conosco essa questão. Então, no dia 26 de maio, nós estaremos discutindo o novo Plano Nacional de Educação, com a presença do representante do MEC, do INEP, da Secretaria Estadual de Educação. Considero muito importante esse momento, que é onde nós podemos ver a posição e a postura e o comprometimento das autoridades educacionais sobre o Plano Nacional de Educação, que deve conter a educação do Brasil nesses 10 anos. E na parte da tarde, a gente quer chamar a atenção também que é um momento especial para que os secretários municipais, gestores, né, educacionais e escolares possam discutir a educação hoje, né? E o objetivo que as colegas que estão na coordenação geral do evento e vem destacando é de se elaborar um documento sobre o pensamento e as posições que esse Congresso, né, terá sobre o novo Plano Nacional de Educação, já que ele está sendo assim, está no forno, como se diz no Pleno, para ser encaminhado à Câmara dos Deputados e à Presidência da República, para posteriormente transformar isso em lei. E o objetivo é de que essas autoridades educacionais, entre elas Maria do Rosário Nunes, que é da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, o pessoal do INEP, possa conhecer o posicionamento e as reivindicações e as leituras que a região do Alto Uruguai principalmente realiza, não só do Alto Uruguai, mas todos os participantes desse congresso pensam sobre o Plano Nacional de Educação, quais são as diretrizes e metas que esse plano deve contemplar. Vejo isso como muito importante. E além disso, me permite bem rapidinho falar um pouquinho sobre o PARO, né? O Vitor Paro, que já esteve aqui no congresso nosso, no terceiro congresso, falando com o pessoal, o povo gostou muito, os participantes do congresso gostaram muito. A gente traz de novo o Paro, falando sobre o quê? Sobre gestão democrática na escola, cabíveis linguagens. Que linguagens um gestor educacional deve ter, educacional e escolar, deve possuir na sua escola, seja ele um gestor da docência ou gestor da própria instituição escola. Finalizando, nós estaremos encerrando o congresso com a fala do Padilha, do Instituto Paulo Freire, que foi muito bem aceito e foi solicitado pelos acadêmicos dos cursos de licenciaturas no momento do Fórum do Conhecimento. Aí o Padilha vai falar aqui para nós sobre a linguagem, ensino e tecnologias, como que nós, professores, podemos educar em todos os cantos. O Padilha é uma pessoa dinâmica, empática, ele faz com que as pessoas, os participantes, se envolvam na sua fala, ele não tem uma fala isolada, é uma fala participante e que intervém junto com os participantes. Nós esperamos que com essas falas aqui, que os colegas vão falar depois, outras mesas, né, outros trabalhos, a gente possa trazer e contribuir para toda a região com essas questões atuais da educação. Professora Hélia, o que a senhora destacaria desta programação? Bom, logicamente, pela matemática que a gente vive e vivencia muito a questão, principalmente das tecnologias, eu diria que na quinta-feira nós temos uma palestra às 8 horas da manhã, Ensino e Tecnologias, a Escola Necessária, com Edmilson Brandão da UPF. Edmilson Brandão tem uma caminhada muito grande nessa questão de tecnologias, é uma autoridade no assunto e eu acho que é algo que vale a pena. Ainda na quinta-feira tem uma programação muito boa à tarde, que é a Gurizada no Senelp, que é onde o escritor Fabrício Carpinejar vai estar atuando diretamente, interagindo com as crianças, com todos os alunos que participaram do projeto, na quinta-feira à tarde. Eu acho que a programação está realmente assim muito boa para essa quinta-feira. Professora Lucila, o que a senhora destacaria? Bom, eu gostaria de destacar 2 momentos muito importantes. A palestra de abertura com o professor Celso Antunes. O professor Celso Antunes, internacionalmente conhecido, muitas publicações, que trabalha principalmente nessa área das inteligências múltiplas, né? Ele vai trabalhar conosco sobre as novas maneiras de ensinar e novas maneiras de aprender. Então eu acho que ele vai trazer para nós essa visão não só nacional, mas também internacional do ensinar e do aprender. E eu gostaria de ressaltar também em termos internacionais, digamos assim, na sexta-feira de manhã haverá uma mesa redonda que vai tratar sobre línguas estrangeiras e tecnologias. Bom, nesse dia, então, internacionalmente falando, além da presença dos alunos de língua portuguesa da Universidade de Misiones,
nós teremos a presença de Graham Hudson, que é o diretor do Conselho Britânico no Brasil, que estará vindo trazer as suas contribuições. Nós teremos Juan José Setien Miguel, que representa a Embaixada do Brasil, a Embaixada da Espanha no Brasil. A professora Labrissa Globi, que é a presidente do Conselho Rio-Grandense de Professores de Língua Espanhola. E a professora Ivene da Maia, que representa, então, a Universidade de Missões da Argentina. Então, são momentos em que nós não teremos apenas contribuições da região, mas que, internacionalmente, essas contribuições chegarão. Professor Carlos? Sexta-feira é o Dia da Tecnologia, né? A segunda mesa redonda fala sobre a tecnologia nas diferentes áreas, com Vera Lúcia Radaz, também Carla Rodrigues e Ricardo Rossato. Então, praticamente, na sexta-feira tem 2 opções de mesa redonda, aí o participante faz a sua opção. Outro elemento que eu gostaria de destacar são os minicursos, que são em número de 23, que vão ocorrer na quinta-feira, e aí atende às especificidades de cada participante, atendendo, logicamente, as diferentes licenciaturas. Também um momento que a gente quer destacar são as comunicações orais, onde os inscritos, alguns deles, colocaram trabalhos para serem apreciados por aqueles que estão participando do Congresso das Linguagens. Bom, para nós encerrarmos o programa, eu gostaria que cada um dos componentes desta mesa fizesse uma breve colocação sobre o porquê que as pessoas devem participar desse congresso. Professora Amara, o que a senhora... Bem, se tivesse que convidar alguém para o congresso, o que a senhora diria? Porque não se consegue mais conceber um professor que vive numa ilha, né? O conhecimento se dá no aprendizado, não só individual, mas principalmente coletivo. E esse aprendizado, através do Congresso de Linguagem, você vai ter uma oportunidade de se reabastecer, né? No sentido de buscar novas energias, novas forças para enfrentar toda essa problemática da educação e toda a problemática do mundo globalizado. Vejo que é aí que nós podemos nos reanimar. A gente vê assim, que muitos colegas nossos têm um desânimo ou uma apatia com as questões de participação de alguns eventos, mas é nos eventos que nós aprendemos também. É nos eventos que nós trocamos experiências, é nos eventos que nós nos firmamos como professor. E o nosso objetivo maior é esse, né? É conclamar toda essa região para estar conosco, se realimentando, né? E reproduzindo e ressignificando nossa prática docente. Esse é o nosso objetivo. Professora Hélia? Nós sabemos que a educação é dinâmica e que nós temos que estar sempre nos atualizando. Então, a educação continuada faz parte disso. Por isso, nós temos que participar e conhecer esse outro lado e essas outras pessoas que nos trazem mensagens que nos ajudam a melhorar o nosso dia a dia. Professora Lucila? Bom, porque eu acredito que falar e discutir linguagens e tecnologias perpassa o espaço da escola, perpassa somente o espaço da educação. Então, participando de eventos dessa magnitude, nós estaremos aptos a discutir na própria sociedade as linguagens, o ensino no Brasil hoje em dia e as tecnologias. Professor Carlos. Olha, o tema do evento é bem oportuno: linguagens, ensino e tecnologia. Sem linguagem ninguém vive, independente da forma que se expressa, o que usa para tentar fazer a sua comunicação. Logicamente, todos nós precisamos sempre aumentar esse conhecimento que a gente tem. Então, o Congresso é um momento. Ok. Nós, além de agradecermos a presença dos nossos convidados, nós queremos dar uma última informação. As inscrições, pessoal, para o Congresso continuam abertas e podem ser feitas pelo nosso site www.uricer.edu.br. Mais uma vez, o nosso muito obrigado aos nossos convidados, uma boa noite a todos e até o próximo programa. Pós-graduação Unicampus de Erechim, História da América Latina, Farmácia Magistral, Nutrição Clínica, ênfase em doenças crônicas e transtornos alimentares, Informática aplicada à educação, Psicologia Clínica, ênfase em psicanálise, Pós-graduação Unicampus de Erechim, Formação humana e profissional, inscrições abertas.